e realmente é por dentro. E ver se de fato as paredes são resistentes a uma chuva intensa, se molham por dentro ou não. Em quase todo o Brasil, basta uma volta pelo bairro para encontrar uma, duas ou dezenas de casinhas de barro em formato de forno. O passarinho por trás dessas obras é o Furnarius rufus, conhecido popularmente por João de Barro. E não é só o João não, Maria também trabalha. Macho e fêmea constroem juntos a casinha, trabalhando de 9 a 12 horas por dia, usando principalmente barro argiloso misturado com um pouco de palha e às vezes até esterco, pegando o material com bico e moldando as paredes, fazendo centenas de viagens até a finalização da obra. A casinha, que é o ninho da espécie, fica pronta completamente após 18 dias corridos de trabalho intenso. Isso na época das chuvas, pois na seca as aves podem demorar até um mês ou um pouquinho mais, pois fica mais difícil de achar o barro. Galhos em árvores, postes são os locais preferidos pelo João de Barro para construir o seu ninho. Passarinho arquiteto, engenheiro e construtor. Dei início, gente. Chama muita atenção o peso desse ninho, um pouco mais de 4 quilos. E os ninhos costumam ser muito pesados mesmo. Olhando por fora não tem muito segredo. A casinha tem paredes bem sólidas e resistentes a pequenos impactos. É bem difícil de quebrar, é só quebrando na martelada mesmo. A porta de entrada é feita na medida para que a ave entre sem precisar se abaixar. E curiosamente, ela sempre está posicionada à esquerda ou à direita, mas nunca no centro. E as aves escolhem isso de acordo com a aptidão, como se existissem aves destras e canhotas nas habilidades do bico. O casal que faz ninho à esquerda, todos os ninhos dos anos seguintes também serão à esquerda. Aí beleza então, vamos abrir o ninho. 1 hora depois. Finalmente por dentro do ninho. Temos aqui uma casinha apertadinha que é dividida em 2 cômodos. Esse é o hall de entrada. E aqui um cômodo mais seguro, onde a fêmea coloca os ovos e cuida dos filhotes. E essa parede aqui, dependendo do ângulo que você olha de fora, pode às vezes dar a impressão que o ninho está totalmente fechado, sabe? Que é motivo até de uma injusta lenda que diz que o João de Barro, se traído pela fêmea, tranca ela no ninho. História que, repito, é lenda, é mentira. Bom, enfim, o acesso ao cômodo mais interno é feito por essa estreita passagem aqui ao fundo, ó. Mas bem estreita mesmo, que é suficiente apenas para as aves passarem bem apertadinhas. Isso é uma forma de dificultar o ataque, o acesso de predadores, como gaviões, macacos e felinos, além de proteger da chuva e do vento, claro. Quase que um ninho dentro do ninho. Essas palhas e penas formam uma caminha para proteger os ovos e os filhotes. Geralmente a fêmea coloca de 3 a 4 ovos e os filhotes ficam no ninho por até 26, 27 dias de vida. Eu sei que está abandonado, mas repare só que não tem cocô de passarinho aqui. Isso é porque o casal eles cuidam muito bem da higiene da casinha. Quando eles estão com filhotinhos, diariamente eles pegam as fezes dos filhotes com o bico e jogam para fora. Muito legal. Comportamento que inclusive é realizado por muitas espécies de passarinhos. E quanta água! Como essa casinha se comporta durante chuvas intensas? Bom, vamos descobrir. E antes de abrir o ninho, eu havia feito um experimento com a água, tá? Então eu joguei vários litros de água por fora e depois que eu abri o ninho, eu peguei o teto do ninho, digamos assim, e também joguei jato de água por vários minutos. Eu sei que o teste foi bem grotesco, gente, assim, porque nenhuma chuva vai cair com tanta água concentrada assim. Não está no padrão dos experimentos do Manual do Mundo. Correto seria usar regador e simular a quantidade de milímetros de uma chuva, mas enfim, deu para ter uma ideia da resistência à água. Mas olha só, depois de 30 minutos de água intensa, como esperado, não chegou nem perto de molhar na parte interna. Aí quebrando a parede molhada fica bem evidente que só a camada superficial molhou. É que além da composição sólida, as paredes do ninho são incrivelmente muito grossas, coisas de 4 a 5 centímetros de espessura. Uma parede tão grossa assim protege tranquilamente o interior do ninho das intempéries, como as variações de umidade e de temperatura.
Inclusive lembra muito algumas construções humanas, as casas de Cobb, né, COB, que também são construídas de paredes utilizando barro e palha. E essas casas são tão resistentes quanto aos dos ninhos de João de Barro. Curiosamente, apesar do trabalhão todo para construir o ninho, todo ano o casal constrói uma casinha nova. E se faltar espaço adequado no ambiente, ele constrói uma do lado ou até em cima da casinha antiga. Algumas vezes formando até verdadeiros edifícios de João de Barro. Esse poste aqui mesmo, ó, tem história, hein? E apesar de falar casinha, o ninho é usado apenas como ninho mesmo. Ou seja, a fêmea só dorme dentro dele no período reprodutivo, quando está com ovos ou com filhotes. Fora desse período, o ninho fica vazio. Ou, claro, pode ser ocupado por outras espécies de animais, de aves, né? Interessante também que o João de Barro, macho e fêmea, já nascem sabendo como construir a casinha, pois é uma característica comportamental inata, ou seja, instintiva, já está no DNA das aves.